Será que emagrecer é uma questão matemática? Uma conta simples de soma e subtração é a resposta correta? Eu te conto após a vinheta. Comer um hambúrguer de 300 calorias e gastar essas calorias em uma corrida, nós ficamos no zero a zero? Tem circulado na internet nos últimos meses alguns vídeos falando que emagrecer ou engordar é uma mera questão matemática. Mas será que é isso mesmo? Nada melhor que uma boa e velha ciência para nos dizer que isso está certo ou errado. Então, vem comigo que eu te explico. O que tem rolado na internet? Vamos abrir aspas para as pessoas. Eu vou te ensinar uma receita maravilhosa para você emagrecer bem rápido. Exatamente isso que você ouviu. Emagrecimento rápido. Tem gente que faz conta para comer. Eu consegui, correndo, queimar 700 calorias, então eu posso comer 700 calorias. Você tem que consumir menos do que gasta. É simples. O segredo é consumir menos e gastar mais. E esse é o argumento mais perigoso que eu já vi. Como o emagrecimento é uma questão matemática, onde a diminuição da ingestão de calorias associada ao aumento do gasto energético resulta em um emagrecimento, e aqui segue uma dieta radical. Cuidado com os radicalismos. A história nos mostra que isso sempre nos levou a péssimos exemplos. Mas voltando ao tema geral, se fosse algo tão simples como uma conta matemática, nós poderíamos fazer simplesmente um balanço energético. Olha esse exemplo. Tá vendo essa refeição maravilhosa aí? Ela tem uma quantidade equivalente de energia a 2.000 calorias, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde para consumirmos em apenas um dia e suprir a nossa carência energética. E aqui está a gente, o povo, que vive com fome o tempo todo, não é mesmo? Quando a gente consome 2.000 calorias, elas entram e serão consumidas pelo nosso corpo para manter tudo funcionando direitinho: coração, pulmão, cérebro, músculos e etc. Absolutamente tudo. Em nosso corpo, temos uma diversidade de enzimas e combinações ácidas para quebrar as moléculas grandes dos alimentos em moléculas pequenas, menores do que aquelas que ingerimos. Tudo isso começa durante a mastigação, passando pelo ato de engolir o alimento e chegando até o estômago. No caminho que se segue, as calorias são absorvidas pelo nosso corpo para mantê-lo funcionando corretamente. Mas vamos voltar ao exemplo anterior de 2.000 calorias. Se o nosso corpo consumir apenas 1.500, para onde irão as outras 500? Ora, elas serão armazenadas no nosso corpo. Agora me responda uma coisa. Se todo mundo for exposto a esse exemplo anterior, todo mundo ganhará peso de forma igual? A resposta é não. Sendo assim, não é meramente matemática a questão do emagrecimento. Quem me conhece sabe que gosto de analogias, então vamos lá. Imagina esse Fusquinha e essa Ferrari. Digamos que vamos colocar 10 litros de gasolina em cada um deles. Atenção, hein? É a mesma gasolina. Aí te faço a pergunta: qual carro irá andar mais? Ou seja, com a mesma quantidade de gasolina, qual dos carros terá um desempenho melhor? Você consegue arriscar? Vou te dar 10 segundos para pensar. Contando. De acordo com os dados fornecidos pelos fabricantes dos automóveis, o Fusca ele faz 8,5 km por litro de gasolina. Já a Ferrari faz 5,5 km por litro de gasolina. Esses dados são de consumo de combustível em centros urbanos, ou seja, nas cidades. Portanto, podemos dizer que o Fusquinha anda 85 km com 10 litros, enquanto a Ferrari apenas 55. Mas o que tudo isso tem a ver? Se fosse uma matemática simples, ambos andariam a mesma quilometragem. Mas fatores como motor, sua potência, peso do carro, modo de distribuição e queima do combustível faz um carro andar mais do que o outro. E com o ser humano é a mesma coisa. Fatores como metabolismo, idade, tipo de alimentação, sexo, taxa de hormônios, frequência cardíaca e outros fatores são extremamente importantes no desempenho da queima da caloria para o nosso corpo.
Mas o que é esse tal de metabolismo? São todos os processos físicos, químicos e fisicoquímicos ou transformações que uma substância sofre desde que entra no nosso corpo até o momento que colocamos ela para fora. Vocês sabem bem por onde. Sendo assim, quando ingerimos alimentos que são ricos em carboidratos, gorduras e proteínas, as conhecidas macromoléculas, que são moléculas maiores, elas são transformadas em moléculas menores para serem absorvidas no nosso corpo. De acordo com estudos científicos que pesquisei, a causa da obesidade ela pode ser multifatorial, ou seja, tem vários fatores, e depende da interação de fatores genéticos, metabólicos, comportamentais e sociais. Em uma parte dos casos, ela está sim associada ao desbalanço energético, onde se consome muito mais calorias do que se gasta, onde esse excesso é armazenado na forma de gordura. Contudo, acredite-se que fatores genéticos podem estar relacionados à eficiência do aproveitamento energético do nosso corpo, ou seja, existem organismos que apresentam problemas para processar as calorias. A obesidade também pode estar relacionada com algumas desordens endócrinas, ou seja, problemas hormonais como o hipotiroidismo e o hipotálamo, que é uma regiãozinha do cérebro que contém a responsabilidade por controlar o metabolismo. Ou seja, muitas vezes, a pessoa pode estar consumindo uma quantidade reduzida de calorias, fazendo exercícios e mesmo assim ter dificuldade para a redução do seu peso corporal. Mas isso não quer dizer que a sua saúde está com problemas. Não é uma relação causa e efeito completamente perfeita. Outros fatores podem estar associados ao ganho excessivo de peso, como momentos importantes da vida, casamento, viuvez, separações, determinadas situações de violência, fatores psicológicos como estresse, ansiedade e depressão, algo que nesse tempo de coronavírus vem atingindo muita gente, e também alguns medicamentos, principalmente os corticoides. Portanto, vamos parar com essa lenga-lenga de que quem está acima do peso é porque quer, porque é uma questão sim de matemática pura. Mas não uma soma ou subtração. São equações complexas, equiparáveis a segundo, terceiro grau, logarítmica ou até mesmo exponenciais. Não é tão simples quanto se parece. E o mais importante, estar acima do peso ideal. Ideal do quê? Que cálculo se baseia nisso? O índice de massa corpórea, o conhecido IMC? Um índice que faz uns cálculos entre a altura e o peso? É sério isso? Tão simples assim? Óbvio que não. Então, muito cuidado no que vê e se ouve por aí, principalmente em dietas radicais e milagrosas. Procure sempre especialistas no assunto, como os médicos, endocrinologistas e os nutricionistas. Só eles podem fazer um estudo detalhado da sua alimentação, hábitos, metabolismo e tudo mais para resolver essa equação complexa. E no final das contas, você pode chegar à conclusão que, mesmo acima do peso, entre aspas, você é saudável. Agora vamos polemizar um pouco? Vocês conhecem essa foto e reflitam. E escrevam aí nos comentários. Para você, em qual ano a Adele está mais bonita, entre aspas, para você? Para mim, com certeza não é a versão de 2020. Vivemos numa sociedade que cultua o corpo, que quer se matar na academia e postar tá pago. É mais importante do que de fato saber se tudo isso é saudável. Obviamente, a gente não pode esquecer dos anabolizantes, promotores de crescimento da vida e tudo mais, que inclusive são danosos ao corpo, provados cientificamente, caso sejam usados em excesso. Associar a beleza e saúde a uma determinada estética corporal tem nome: gordofobia. Então, meus amigos, poupem os outros de insultos e elogiem mais. A sociedade está doente. Nós precisamos curá-la e não acelerar a doença. O importante é sentir-se bem consigo mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe para alguém que precisa receber esta mensagem para não cair nas dietas milagrosas ou achar que emagrecer é apenas uma questão de querer. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.